Paz, boa tarde a todos os irmãos que estão aqui. Pai seja convosco. A todos os irmãos que estão nos acompanhando online também. Tenho certeza que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações. E no nosso devocional de hoje, eu quero ler o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 23 e o verso de número 34. O tema do nosso devocional de hoje é o papel da dor. Então, Lucas, capítulo 23, verso 34, está escrito: Então disse Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram a sorte. Amém? Há muitas pessoas que elas não sabem lidar ou conviver com a dor. A dor é inerente a todo ser humano. Não há um sequer que não vá passar pelo caminho da dor. A grande questão é que a dor, ela é permitida por Deus para ser uma coadjuvante na nossa vida. Mas muitas pessoas dão a ela um protagonismo que ela não merece. Há pessoas que cultuam e que celebram a sua dor ou as suas dores, e que por onde passa, fala das suas dores, como se a sua vida fosse apenas dores. E eu quero que você pense nisso agora. A sua vida é apenas dor? Se, enquanto eu falo isso, você pensa que a sua vida é só dor e sofrimento, significa que você está dando à dor o protagonismo que não é dela. Ela não foi feita para ter o papel principal na vida de ninguém. Ela é uma mera coadjuvante que Deus usa para nos fazer crescer em Deus, para nos fazer crescer como seres humanos, para desenvolver em nós misericórdia pelos outros e também graça. Uma pessoa que nunca sentiu dor, nunca terá misericórdia de ninguém. Uma pessoa que nunca sofreu, ela nunca terá misericórdia de ninguém. Perceba, algumas pessoas, quantas histórias nós já ouvimos de homens que traíram os seus cônjuges na sua história, na sua vida, deixaram a sua família por outras pessoas e no final da sua vida, quem cuidou deles foi a sua primeira esposa que ele traiu. Porque há pessoas que pegam a sua dor e transformam ela em misericórdia e favor. Enquanto a dor estiver sangrando, você nunca vai entender quão grandes planos Deus tem para a sua vida, porque você não consegue enxergar os planos de Deus se olhar apenas pelos olhos da dor e do sofrimento. O melhor azeite só pode ser produzido quando a azeitona é esmagada e espremida. Os melhores azeites são feitos pelas azeitonas mais espremidas. Então, se você está sendo espremido, celebre. Vai sair um bom azeite daí. Alguém já disse que as mais belas canções e os mais belos hinos foram escritos em momentos de grande dor. O príncipe dos pregadores, Charles Haddon Spurgeon, um inglês que pregou sermões poderosos, acredito que um dos que mais minuciosamente escreveu sobre o livro de Salmos, era um pregador em que seu auditório estava sempre cheio, mas que quando acabava a sua mensagem, ele saía dali para lidar com a sua depressão constante. A dor tem o seu papel, e o papel dela não é um papel de protagonismo. Não é um papel de protagonismo. Jesus, ele passou por perseguição, ele passou por aflições, ele chorou sangue no Getsemane, ele foi traído por Judas, ele foi abandonado por Pedro, ele estava sendo crucificado, mas ele olha para as pessoas e ele tem misericórdia delas. Ei, a tua dor faz você olhar como para as pessoas? E eu não estou falando só como você olha para as pessoas que te fazem bem. Eu quero saber, e Deus quer saber, não eu, mas Deus quer saber como nós estamos olhando, até mesmo para as pessoas que nos fazem mal. Jesus olha para aqueles que são seus algozes e ele diz: Senhor, perdoa-lhes,
porque eles não sabem o que fazem. Quando nós vamos ao livro do profeta Isaías, do capítulo 7 ao 45, ele dá muitos nomes para Jesus. Ele é maravilhoso, é o príncipe da paz, o pai da eternidade. Mas eu quero dar destaque e ênfase ao que Isaías fala sobre ele no capítulo 53 de Isaías, verso 3. Diz assim: era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. O que ele era? Homem de dores e experimentados nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verso 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. De todos os nomes maravilhosos que ele tem, Isaías não deixa de dizer que ele é um homem de dores. Ele sabe o que é padecer. Isso é tão verdade que quando nós vamos ao livro de Hebreus, capítulo 4, diz assim a palavra de Deus no versículo 15 e 16: porque não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas ou dores, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. 16. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando nós juntamos esses dois textos de Isaías 53 e Hebreus capítulo 4, nós vamos perceber que Jesus, ele deu à dor apenas o papel que era devido a ela. Ela era uma coadjuvante, uma ajudadora, uma funcionária de Deus, para que então Jesus pudesse alcançar a plenitude. A sua dor precisa ser uma funcionária de Deus para que você vá aos pés do Senhor, e não para que você diga: hoje é o último culto que eu vou à igreja porque está doendo demais. De Gênesis a Apocalipse, há bálsamo suficiente para a dor de qualquer ser humano. Eu tenho visto pessoas sendo curadas de abusos físicos, emocionais, porque na Bíblia e em Jesus há bálsamo suficiente para qualquer dor. É óbvio que ninguém é criança para dizer que uma traição não dói, dói, que o divórcio não dói, dói. Mas eu vim aqui como um profeta de Deus dizer a você: Deus tem bálsamo para essa sua dor, e Ele quer que você dê a ela apenas o papel dela. Dê a sua dor apenas o papel dela. Porque senão nós corremos o risco de nos tornarmos como Noemi. Pois a vida real é diferente da vida ideal. Vou repetir isso. Porque a vida ideal é diferente da vida real. Nós fazemos planos, nós projetamos, e em alguns momentos as coisas não ficam como nós queríamos, ou não estão como nós desejávamos. Não estava nos teus planos acabar um casamento. Não estava nos teus planos brigar na justiça pela guarda dos teus filhos. Não estava nos teus planos quebrar a empresa, ou ser mandado embora de uma empresa que você trabalhou tanto tempo. Mas essa mensagem é Deus dizendo a você: dá tempo de você não ser consumido por essa dor. Eu conheço a história de uma pessoa que ela perdeu um filho, e eu não a julgo por isso, porque eu não perdi nenhum dos meus filhos. Então eu não julgo uma pessoa que passou por isso, que eu não tenho ideia dessa dor. Eu imagino que ela seja grande, mas eu só imagino. Eu não passei por isso. Mas ela nunca mais conseguiu se levantar. Ela se deixou ser consumida pela dor. Isso me lembra muito Noemi. Em Ruth, no capítulo 1, verso 20 e 21, diz assim: Ruth, livro de Ruth, capítulo 1. Porém, ela lhes dizia: não me chameis mais Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamareis Noemi? O Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem feito mal. Você conhece a história. A terra está com fome, Elimeleque pega Noemi e os seus filhos e mudam de cidade. Não estava nos planos de Noemi que o seu marido morresse. Não estava nos planos de Noemi que os seus filhos morressem. Mas a grande verdade é que tem coisas que acontecem que fogem do nosso controle. Agora,
pela Bíblia, o que nós sentimos está no nosso controle se nós sujeitarmos os nossos sentimentos e emoções a Deus. Até quando você vai chorar por um relacionamento que acabou? Até quando você vai chorar por uma coisa que aconteceu? E aqui eu me lembrei agora, eu amo a postura de Davi. Nós estamos falando de um cara que não apenas adulterou com Betseba. Nós estamos falando de um cara que colocou o marido dela à frente da batalha para morrer. Intencionalmente, Davi fez o que era errado. Intencionalmente, Davi cometeu os seus erros. Porque se ele olhasse para ele, só de olhar para ele já entenderia que ele não poderia fazer aquilo. Primeiro, porque ele tinha na sua cabeça uma coroa. E ele sabia perfeitamente que foi Deus quem havia o colocado como rei. Isso é tão verdade que Jônatan, que era o primeiro a ter direito ao reinado, amou Davi com a sua alma. Amou tanto que Davi, com as suas roupinhas de pastor de ovelha, não lidaria bem no reino, no castelo. Então Jônatan troca a roupa com ele para ele se sentir menos incomodado, menos desconfortável. Não só isso, depois da Babilônia, depois do cativeiro egípcio, a ordem de Deus para Moisés era que todos os judeus colocassem uma faixa azul nas franjas da sua roupa e colocasse ali as leis, e ele se lembrasse. E ele se lembrasse da lei do Senhor e ele não erraria. Por último, Deus havia feito uma aliança com o povo de Israel. E ele disse para Abraão, no capítulo 17 de Gênesis: eu quero que todo homem seja circuncidado. Quando ele tirou toda a sua roupa, ele poderia olhar para si e lembrar-se da aliança que Deus tinha com Abraão e não cometer aquilo. Mesmo assim ele fez. E então Batseba engravida e você já sabe como é, sabe aquele período que está tudo fora do lugar? Sabe aquele período que parece que nada nunca mais vai voltar para o lugar? Talvez você esteja nesse período, mas eu vim aqui dizer a você, a dor está fazendo você enxergar errado. As coisas vão voltar ao lugar, porque Deus é especialista em finais felizes. E então Davi, o menino nasce, está doente, a Bíblia diz que Davi não come. Ele está orando, jejuando, buscando, até que ele ouve um burburo dos seus servos na porta do seu quarto e ele entende, o menino morreu. E os caras estão desesperados, porque fala, se o menino convida, Davi está assim, imagina a hora que ele souber que morreu. E a Bíblia diz que quando ele sai, ele recebe a notícia que o menino morreu, ele então entra para dentro do quarto, toma banho, come e se levanta e ele diz, enquanto eu podia orar, eu orei. Enquanto eu podia jejuar, eu jejuei. Agora eu não tenho mais o que fazer. O que está fora do meu controle, eu coloco dentro do controle de Deus, porque a minha vida não está no controle do diabo. Ainda que as coisas estejam fora do meu controle, elas continuam no controle de Deus. E ele se levanta. E ele vai viver a sua vida. Pasme o que o texto diz. Isso é de ficar de boca aberta. Eu pelo menos fico de boca aberta com a Bíblia. A Bíblia diz que ele sai dali, sabe o que ele vai fazer? Consolar Batseba. O menino morreu e ele vai consolar. E o texto está dizendo ali que consolar é que ele vai se relacionar com ela sexualmente. Depois todo esse problema ele simplesmente se levanta. Porque a dor não vai ser a protagonista da minha história. Eu quero profetizar em alto bom som sobre a sua vida. Eu não sei o que você atravessou, não vim aqui te julgar, mas vim profetizar. A dor não vai ser a protagonista da sua história. Você não vai mais ser refém da sua dor. Você vai ver o Senhor trabalhando no seu coração, e a cada dia vai parar de doer, até que você diga, isso passou, isso é verdade, aconteceu, mas o Senhor me ajudou. Ebenezer, até aqui me ajudou o Senhor. E Noemi agora não me chame mais de Noemi, me chama de Mara. E Mara significa amarga. Olha para a cara desse irmão e vê se ele está com cara de quem está amargo hoje. Não? Glória a Deus. Ela diz, não me chama mais de Mara, não me chama mais de Noemi, me chama de Mara. Porque a partir de agora eu serei amargurada. Não!
Você não pode pensar isso de você mesmo. Não, você não pode crer que a sua história acabou por causa de um problema, por mais grave que ele seja. Deus não te chamou para ser uma pessoa amarga. Em Números 33:9, é incrível, eu estava meditando isso ontem no meu devocional, eu até escrevi sobre isso, está escrito: e partiram de Mara, e vieram a Elim. E em Elim havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e acamparam-se ali. Só fica na amargura quem ainda não entendeu que tem pastor. Quem tem pastor sai de Mara e vai para Elim, porque Elim tem 12 fontes de águas e tem palmeiras. Eu estou trazendo à sua memória o Salmo 23:2. Guia-me mansamente a águas tranquilas e leva-me a pastos verdejantes. Você não é ovelha que não tem pastor. Você tem um pastor que cuida das tuas feridas. Você tem um pastor que te coloca em águas tranquilas. As águas podem estar turbulentas, mas o teu pastor está te tomando pela tua mão hoje, te dizendo: eu vou te levar a águas tranquilas. Pode não se acalmar por fora, mas por dentro o Senhor está colocando paz no seu interior. Deus está te sustentando com mão forte. Ele está te protegendo. Não dorme o guarda de Israel. Bendito é o nome do Senhor. Bendito é o nome do Senhor. Hoje é dia de mudar de endereço. Não ficar mais em Mara e em amargura. É tempo de ficar em Elim. Encontro com o pastor. 12 fontes, palmeiras, águas tranquilas, pastos verdejantes. Jesus olhou e disse: o meu sofrimento é pequeno demais perto daquilo que o meu Deus tem para mim. A minha dor é pequena demais pela comunhão que eu tenho com o meu Deus. Jesus olha para o ladrão na cruz, e nesse texto do 23 vai dizer que ele tinha um ladrão de cada lado. E ele diz: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Esse texto poderia acabar: ainda hoje estará comigo. Porque estar com Jesus pode ser até em qualquer lugar, até no inferno. Porque onde Jesus estiver, haverá paz, haverá gozo, haverá alegria na alma. É impossível você estar com Jesus e não estar bem. Entenda o que eu estou dizendo. É que Jesus é tão poderoso que ele desceu depois de que ele morreu e foi pregar no Hades aos espíritos aprisionados. Porque aonde ele está, a paz, a alegria, a gozo, mais do que a sua dor, é a presença dele com você. E ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Eu enviarei outro Consolador para estar com você. Você não está sozinho, você tem companhia, você tem presença, você tem o seu Deus que decidiu estar com você. Mesmo no momento da dor, nós pensamos estar sozinhos, mas Ele está conosco. Fique de pé no seu lugar. Talvez nós podemos dizer: olha, mas era Jesus. Mas Atos 7, nos últimos 4 capítulos, do versículo 57 até o 60, de Atos capítulo 7, vai falar que Estevão é apedrejado. Mas eles gritavam com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando da cidade o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas capas aos pés do jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor, recebe o meu espírito. E o verso 60, e pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes impute este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Hoje é dia de você dizer: essa dor não vai mais ser protagonista na minha vida. Hoje é tarde de você dizer àqueles que te feriram, te roubaram, te traíram: eu te perdoo, porque você não sabia o que você estava fazendo. Se há alguém que precisa liberar a vida de alguém, liberar perdão sobre alguém, ou alguém que precisa transicionar, sair do lugar da dor, sair do lugar da amargura e ir a Elim, ao lugar das fontes e das palmeiras, saia do seu lugar, eu quero orar. Se há alguém que precisa abandonar essa dor que está te ferindo, se há alguém que precisa perdoar alguém porque te fez um mal tão grande que você diz: eu não consigo perdoar esta pessoa. Eu termino dizendo: ontem à noite eu estava assistindo um filme de um cantor gospel, e o pai dele batia muito nele, muito.
Mas o pai dele entregou sua vida para Jesus. E o pai dele estava com câncer de pâncreas. E o pai dele tentou ter uma conversa com ele, e ele disse ao seu pai muitas coisas ruins que o pai dele fez para ele. E ele disse: pai, eu não me esqueço do dia que você me bateu tanto que eu não consegui dormir de dor. E o pai disse para ele: mas eu ouvi que Deus poderia me perdoar. E o filho disse: Deus pode te perdoar, eu não. O filho sai, a moto não pega, ele entra no carro. Talvez você tenha assistido este filme. Quando ele entra no carro, ele pega o diagnóstico do pai dele. E o pai dele está aqui, e ele se quebranta, volta para a garagem. O pai dele estava quebrando o carro, todo o carro. Ele abraça o pai dele, leva para dentro e pergunta: o senhor está morrendo? E o pai diz: sim. Ele então vai cuidar do pai. E ele disse: se o meu pai, se Deus pôde transformar o meu pai, que foi a pior pessoa que eu conheci na vida, ele pode transformar qualquer um. E ele diz: imagine se um dia nós chegarmos diante de Deus, como será? Eu vou pular de alegria, eu vou ficar quieto. Imagine que você está diante de Deus e Ele pode agora tirar essa dor e ela nunca mais te dominar. Ele não vai fingir que isso não aconteceu, que o que você passou não aconteceu. Ele sabe o que aconteceu, mas vai ficar só uma cicatriz na sua alma. Ele é homem de dores. Ele sabe o que é uma dor. Fecha os teus olhos, Pai. O escritor de Hebreus, corroborando o que o profeta Isaías disse em Isaías 53, diz que nós temos um sacerdote que conhece as nossas dores. Ele não pecou, mas ele conhece as tentações. O Senhor conhece as nossas fraquezas. Paulo escreve aos Romanos e diz que nós não sabemos orar e nem pedir como convém, mas o teu Espírito intercede por nós. Talvez essa pessoa entrou aqui e ela não suporta mais o peso da culpa, da dor, da traição, daquilo que parou a sua vida, daquilo que mudou o rumo da sua alegria. A sua vida ia bem, mas de repente uma fatalidade, um acontecimento veio e ela tem sido conduzida por essa dor. Mas o Senhor é Deus que nos ensina a dar o papel devido à dor, e não é o papel de protagonismo, não é o papel principal da nossa vida. A dor não foi a maior coisa que aconteceu na nossa vida. A maior coisa que aconteceu na nossa vida foi termos entregado a nossa vida para Jesus, termos o nosso nome escrito no livro da vida, e a dor vai ser apenas uma funcionária de Deus para que nós possamos amar mais o Senhor, mais Sua palavra, mais Sua casa. Deus, tira este peso. Nenhum ser humano tem a capacidade de conviver e de carregar culpa. Por isso eu faço a oração que eu sempre faço ao Senhor, usando as suas próprias palavras em Mateus 11. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor está vendo o seu cansaço. O Senhor está vendo que você está sobrecarregado, sobrecarregada. E nesta tarde Ele está dizendo: eu estou vindo a você. Estou tirando o peso, estou tirando o jugo. Estou colocando sobre você o meu fardo que é leve, o meu jugo que é suave. Não mais culpa, não mais dor, não mais morte, não mais pensamentos suicidas. Não, pensamentos de vida, de vitória, de uma nova história, de um novo começo, de esperança, de alegria. Porque Deus é um Deus especialista em finais felizes. Quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui o Senhor me sustentou. Digo a minha alma: espera em Deus, pois ainda louvarei. Você que está em casa, que o Senhor te abençoe. Essa dor não é o fim da sua vida. Ele está te ajudando a dar o papel dela de coadjuvante, de funcionária de Deus. Que o Senhor te abençoe, que haja refrigério, que haja bálsamo, que haja alívio sobre a sua casa. Deus abençoe em nome de Jesus.